Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Boa tarde, povo de Deus. Agora meio-dia e 7 minutos. Nós estamos iniciando aqui o Sol Vi. E povo de Deus, nós estamos iniciando aqui, uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, eu ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos nossos pés. É isso mesmo, eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos nossos pés, no lugar dele, e não aceitar que de maneira nenhuma ele vem aí colocando outros no nosso lugar, que ele vem aí, roubando as nossas bênçãos e vem aí anunciando aí, as nossas bênçãos, ficando aí no nosso lugar. Nós não aceitamos de maneira nenhuma. Eu disse para vocês hoje, na chamada de 9 horas ali, gente, eu fiz 9 e pouquinho ali, é uma chamada aí, e eu disse para vocês que a unção, ela quebra todo o jugo do diabo. E eu disse também para vocês aí, gente, que nós colocamos o diabo debaixo dos nossos pés no tempo real e nós não aceitamos de maneira nenhuma que ele venha aí, roubando os nossos frutos e anunciando aí. É por isso que eu tô falando com vocês aí, eu tô anunciando, eu tô entregando para vocês. Sempre que eu chego da igreja, eu entrego aqui para vocês, aqui, na frente aqui, na câmera aqui, no meu celular. E, povo de Deus, uma questão que está aí no ar é essa, povo de Deus, é celular. Gente, eu disse para vocês, eu digo para vocês, eu chamo vocês para voltar lá, quando o Senhor Jesus ali, reunia multidões. E o Senhor Jesus ali, não tinha ali, microfone, não tinha nada, tinha voz. E ele pregava ali para multidões, multidões. Então, gente, nós temos de ser ali, imitadores do Senhor Jesus de Nazaré. Nós temos que aproveitar aí as modernidades, sim. Nós temos que estar aí aproveitando, nós temos que estar aí usando o nosso melhor. E sim, para levar o Evangelho segundo Jesus Cristo, povo de Deus. Para levar o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas sempre lembrar, voltar lá no simples, lá no início. Nós não podemos estar só aí, no novo. E é o grito que eu tenho dado aqui. É o grito que eu tenho dado aqui. E é o que eu tenho exposto aí, colocado aí, as tripas do Satanás aí para fora e dos seus satanistas. O que eles estão? Não aceita, povo de Deus, não aceita aliançar-se com o diabo de maneira nenhuma. E quando eu falo de mortandade, eu estou chamando a sua atenção, jovem. Eu estou chamando a sua atenção, mulher de Deus, homem de Deus. É a sua atenção. E quando eu falo aí, que não, nem direita nem esquerda, eu estou falando aí para você ficar no caminho, é para você estar ali com seus olhos fitos no Senhor. E povo de Deus, eu estou falando com vocês aí, nós vamos estar voltando a falar aqui, do asilo, nós vamos estar falando aqui, das escolas, e nós vamos estar falando aqui, do conselho tutelar. Nós não podemos deixar, gente, os nossos familiares, nossos entes queridos na mão de qualquer um. É quando eu chamo a sua atenção e falo com vocês, observa, você foi numa reunião de escola, preste atenção no professor, olha quem está falando ali através do professor e preste atenção e mostra para ele quem é você. Eu sou cristão, eu sou conhecedor do Evangelho segundo Jesus Cristo e imitador do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, gente, quando eu conto para vocês aí os meus testemunhos, quando eu falo com vocês aí que meus filhos estudaram na escola pública lá de Pedro Leopoldo, e eu falo com vocês aí, quem patrocinava essas escolas, é nesse grito que eu estou aqui. É para que você, mamãe, é para que você, titia, é para que você, prima,
é para vocês, para que vocês não fiquem aí, ó, com a boca aberta, aí, e eu conto o meu testemunho bem fiel, com assim, ó, com a verdade, com a verdade, mostrando para vocês aí, ó, que foi real na minha vida o que aconteceu. E que se você está aí, ó, com a sua criança na escola, se você está aí na igreja, está aí, ó, vai para uma igreja hoje, pastor, a pregação desse pastor não é muito legal não. Aí vocês fazem essa pergunta: por que a pregação do pastor não é muito legal? Olha para você. Olha para você, por que você não está achando a pregação muito legal? O momento que você se posicionar, a palavra vier, o pastor está lá pregando, e a palavra vier para você, e você se posicionar ali, e quando eu falo aqui, ó, se veio mentira, você leva a verdade, quebra ali os dardos do maligno. É quando eu falo aí, ó, o diabo quer dar checkmate em você, dê você um checkmate nele, coloca ele no paredão, seja você quem pega aí no chifre do diabo e arrasta aí, ó, a cara dele aí, ó, no chaprisco, no asfalto aí. É quando eu tô anunciando aqui as nossas obras ali, ó, da Avenida Cristiano Machado. Cristiano Machado. Entende, povo de Deus? Eu não estou anunciando nada aqui no vácuo, não. Quando eu anuncio, tem como fazer um tutorial e deixar bem esclarecido para vocês aí, ó. Mostrar aí, ó, as... bem claro ali, ó, que tudo aqui tem um fundamento, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Vocês entenderam? O final ali é o fruto, é a árvore frutificando, é a árvore aí, ó, frutífera. É quando eu falei com vocês ali do prédio lá na Avenida dos Andradas ali, gente. Eu falo Avenida dos Andradas porque fica tudo ali na mesma direção. Começando ali, ó, perto ali da TJMG, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Começando ali e vai até lá na frente da Igreja Internacional da Graça de Deus, ali na Avenida dos Andradas, 1005. E quando eu anunciei essas obras, gente, essas obras ali da Avenida dos Andradas, começando ali, perto ali, naquelas proximidades ali, entre ali o prédio ali espelhado e ali o prédio da TJMG, e vai até lá em frente a Igreja da Graça, Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida dos Andradas, 1005, que é onde eu congrego hoje. E eu conto para vocês meu testemunho e mostro para vocês aí como que as obras de Deus estão crescendo cada dia maior. E falo com vocês aí, para que você fica brigando? A seara é grande, os ceifeiros são poucos, os ceifeiros são poucos. É quando eu estou falando com vocês do que aconteceu no domingo ali no ônibus. E eu estou falando com vocês, das vagabelas, das catineias, das galegas, das patricinhas. Eu tô falando com vocês e eu falo e mostro para vocês quem são elas, quem estão vestindo essa roupa. E eu tô sempre falando com vocês que elas estão aí no feminino e no masculino. Não é só no feminino, não, é no feminino e no masculino. Então, gente, acordem, busque ler a palavra de Deus. Busque ler a palavra de Deus e ali, ó, busque conhecer Deus. É como está escrito na palavra dele. Deus disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E como eu tenho contado meu testemunho, eu tenho contado aí as minhas experiências com Deus, eu falo com vocês ali que eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ter visões e foi tudo assim, um começo, muito começo, ali bem no comecinho, quando você tá ali, ó,
Sabe quando você nasce e vai crescendo, vai no meu caso, entendendo? É assim que é o processo. E aí tem aquelas que não passaram pelo processo e que quer ir na igreja só para receber a bênção, só para pegar a bênção. Essas aí, que eu falo que são as galegas, as vagabelas, as catineias. E, gente, é tudo ali, e as patricinhas, é tudo ali, gente, uma escadinha. É tudo ali uma escadinha, se eu não puder dizer, é uma peneira. Então, é uma ali, é uma apoiando a outra. Você entendeu, povo de Deus? Eu falo com vocês, gente, da multiforme maneira de Deus tá ali, tá ali, ó, acabando ali com os levantes do Satanás. Mas eu falo com vocês que o Satanás, ele veio e ele quis ser como Deus. Ele imitou Deus em tudo. Quando eu chamo vocês para estar engrossando o cordão de 3 dobras, eu também falo com vocês do cordel que se formou aí em volta na minha vida, se formou aí. E eu já falei com vocês ali do espaço ali, ó, lá em Guanhães, vai lá em Guanhães, vai lá em Carmésia, vai lá e vai dando a volta. Quando eu faço entregas para vocês aqui de vagas e falo com vocês, gente, a nível do Brasil, eu sei o que eu estou falando, gente. Eu sei o que estou falando. E eu conto para vocês assim, olha, que aí eu comecei a ouvir vozes. E uma das primeiras vozes que eu ouvi, gente, aqui em Santa Luzia foi para eu limpar o nome do marido que estava na Receita Federal. Mas depois, gente, eu fui... como eu falo com vocês, que foi um processo. Aí eu ouvi uma voz assim, que me perguntando assim, olha, assim, com quem que eu acho que eu parecia. Eu falei, respondendo ali na palavra de Deus, eu já falei com vocês ali de Deus falando para que eu falasse ali com retidão, que eu sempre tive a minha irmã ali como a minha ajudadora. Minha irmã me convidou para estar vindo para cá. Eu vim para Pedro Leopoldo, morei com ela por 2 anos. Depois eu fui morar no meu apartamento, eu e os meus filhos. E depois eu vim para cá, para Santa Luzia. E ali, gente, eu e minha irmã, a gente conversava, falava sobre os assuntos espirituais, mas sempre ali com muito temor. A gente dava risadas e tudo mais, mas é com muito temor. É como eu apresento para vocês aqui hoje. É com muito temor. Quando eu chamo aí, ó, as galegas, as vagabelas, catineias, eu sei quem são elas. E, gente, como eu falo, que eu posso tirar foto, daí, ó, o número da identidade, CPF e tudo. É porque eu falo. E, gente, eu contei para vocês o testemunho de um povo lá na minha comunidade, onde o rapaz foi e casou com a moça lá de outra comunidade, levou lá para São Pedro, e o irmão da moça casou com a irmã do cara. Essa irmã era uma menina que eles adotaram. Era uma menina que eles adotaram. Eles eram todos moreninhos e essa menina era loira. Era uma menina loira, gente, de olhos... Eu não lembro se os olhos dela eram azul ou verde, mas os olhos dessa menina eram claros. Então, e gente, você imagina uma pessoa maltratada. Você imagina uma pessoa maltratada. E aí... povo de Deus, eu contei para vocês, contei e falei com vocês que essa menina, ela casou com o irmão ela casou e ela foi viver lá na comunidade da sogra dela, né? E aí, gente, essa menina teve 8 filhos. 8 filhos. E aí eu pergunto para vocês...
Diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. Nuas e patentes, gente. Então, gente, quando Deus fala ali na palavra dele para que nós não julguem, não julgue para não ser julgado, porque diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Aí fica aí, essas galegas aí, tomando partido, julgando as pessoas e dando ali o veredito. Esse aí, mãe, esse aí, vocês estão doidos, vocês formaram um conselho aí, ó, de morte. É quando eu falo aí, ó, eu não tenho compromisso com a morte, eu tenho compromisso com a vida. E eu não negociei o meu lugar com ninguém. Eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, só ouvi. Eu não negociei meu lugar com ninguém, com nenhuma galega. Seja lá de que raiz veio, eu não negociei meu lugar com ninguém. E vai ter que sair, e sair mesmo. Saia o mais rápido possível. Você está fora, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Bate retirada, sai daí, ó. Mahanese canta lá. E doronesi de da gandara bahamase. E garanarra da sidrogogohanasi de la mamahanase. E deregoi gandala da setere canta la badarra da la manase derere. É a Sophie que chegou para ficar. Oh. Não passa, é só aí, ó, é só, como se diz, né, é só fachada. O lugar é meu e eu tomo posse. Da brecha qual Deus abriu para mim, eu não negocio com ninguém. É como eu disse para minha irmã no momento que se levantou aquele tsunami para cima de mim. Eu liguei para minha irmã lá em Acesita e eu disse para ela: Marlene, não se ajunte a eles, se une-te a Deus, porque aquele que une a Deus tem o mesmo espírito tem o mesmo espírito com ele. Então, você tendo o mesmo espírito com Deus, quem será contra ti? Quem vai aí te tocar? É o que eu estou mostrando para vocês, é o que eu estou falando com vocês, e vocês estão vindo para cima, rebatendo, e eu apagando os dardos do maligno. O que é que vocês estão esperando acontecer para vocês sair de vez do meu lugar? Endarabal Shenderiga canta la barraba senderiganda rabadahadara manasse itrique canta la badasse deriganda rabadahadasse deriganda istarabadahadara manasse deriganda rabadahadara manasse deriganda rabadahadara manasse. Vocês entenderam? Vocês entenderam a gravidade? Aqui é tudo feito com muita reverência, com muita aí, ó, muito riso, com muita leveza, mas é tudo muito sério. É muito sério. Aqui, ó, tudo que é podre sai e fica aí, ó, a inocência, fica aí, ó, a liberdade a qual o Senhor Jesus Cristo nos libertou, e fica aí, ó, a vida de Deus, a justiça de Deus. E o nosso Deus, ele não faz curvinha para ajudar esse, porque é bonitinho, porque é isso, porque é aquilo. O nosso Deus, ele é justo e reto. É quando eu falo aqui, ó, eu estou no caminho, na verdade e na vida. E é quando eu tenho contado para vocês os meus testemunhos. Eu falo com vocês ali que eu cheguei aqui em Santa Luzia engrandecendo Deus.
contando ali os meus testemunhos, as experiências que eu tive lá em Pedro Leopoldo, e contando ali, falando ali da farmacinha, que eu não precisei mais da farmacinha, quando eu conheci, quando eu entendi ali, ó, a autoridade do nome do Senhor Jesus, a autoridade que nós temos ali no nome de Jesus. Meus filhos vinham ali, ó, falando que estava doente, estava sentindo, estava com febre, estava sentindo dor aqui e ali. Eu colocava a mão, eu repreendia aquela dor e a dor saía, a dor sumia ali, ó. E aí eu fui levando, gente, onde que eu ia, eu contava meus testemunhos, eu ensinava as pessoas como que elas tinham que fazer e dava para elas ali o versículo, o qual eu usei naquele momento ali, e se levantou um rebuliço para cima de mim, se levantou uma confusão para cima de mim. Eles vieram aí, ó, apagando o meu testemunho e apagando a minha mente. Eles quiseram me apagar, literalmente, todas as vezes que se levantaram, todas as vezes que tentaram contra a minha vida, eu fui ali com a palavra de Deus no nome de Jesus e eles caíram lá com a cara no chão. E eu tô falando, cada vez que eu venci, Deus foi me dando a revelação, Deus foi aumentando ali o meu entendimento. E no final do ano eu tô pregando, eu tô falando com vocês que eu não vou ficar aqui fazendo as mesmas coisas em vã repetições, que eu não vou ficar fazendo, e que eu quero o meu lugar porque de direito, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vocês estão achando que eu vou dar continuidade a essa palhaçada? Ficar aqui, tratem de cumprir com o que vocês me devem. Trata de cumprir com o que vocês me devem. E como eu tenho falado com vocês, não é o meu objetivo prejudicar as pessoas aqui, não. O meu objetivo é trazer a verdade. E quando eu trouxer a verdade, falar o seu nome, é você se levantar e se posicionar. E se estiver errado, entrar aqui no caminho, na verdade, na vida. E reconhecer o seu erro. E entrar no caminho, na verdade, na vida e colocar os seus olhos ali, ó, em Deus. A partir do momento que você reconhece o seu erro e entra no caminho e alinha a sua vida com a palavra de Deus, aí vai dar aquela binagem de 360 graus na sua vida, porque Deus sabe aí, ó, a intenção do seu coração. Então, não sou eu, a Solange, Maria de Socorro Júlio, é Deus. E como Deus, o nosso Deus diz ali, ó, o nosso Deus, o Senhor Jesus, disse ali para o Paulo, quando o Paulo caiu daquele cavalo e ficou lá todo atordoado lá, o Senhor Jesus falou assim, Paulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra o meu aguilhão. E o outro tá pensando que sou eu. Maior, gente, é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Qual é a parte que vocês não entenderam? Ali, do momento que eu passei ali pela correção divina, e qual é a parte que vocês não entenderam aí, ó, do medo pavoroso que eu senti. Eu conto para vocês em detalhes qual é a parte que vocês não entenderam. E quando eu falo ali, ó, que eu não tinha medo de homem, não, eu tinha medo, eu tinha pavor, eu estava apavorada, porque Deus mostrava para mim ali e acontecia. Eu falava com Deus no meio da semana e ali eu ia para o
culto da sexta-feira e acontecia. E você, como Tomé, só acredita vendo? Toma! Satanás veio aí te dar um checkmate, dê você um checkmate nele, mostra pra ele quem é seu Deus e que você vive a fé real, é a fé que tá ali, ó, um do fruto do Espírito Santo, é a fé real, é a fé tangível. E se eles não acreditarem, mostra pra eles, faça um tutorial pra eles e põe, deixa eles aí, ó. Gente, o tempo todo eu tô ouvindo aí, ó. Eu tô ouvindo a pessoa falar aí, ó. Eu tô boba. Eu estou boba. Eu tô falando, deixando bem claro. Falei assim, olha, eu não preciso de pessoas bobas do meu lado. Eu preciso de pessoas... Gente, até eu fico maravilhada. Eu conto pra vocês e eu falo com vocês que eu vivi experiências que eu ainda não sei contar. E essas experiências que eu conto pra vocês, eu tô contando pra vocês do prédio, mas você imagina o quanto que eu fiquei ali estarrecida, com a boca aberta. Com a boca aberta olhando ali, né? Então, gente, é simplesmente maravilhoso, mas vamos ficar aí no estado maravilhado, mas não bobado. Vamos nos posicionarmos e entender que Deus existe e que Ele é real. E aqueles que o buscam, é preciso crer que Ele existe e é real. E se Deus existe e é real, por que nós vamos viver aí na mesmice, gente? Gente, eu falo com vocês assim, olha, que eu amo desde que eu fui para a igreja, ouvi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu amei, eu estava sentada ali nós ouvimos o louvor ali, lindo, maravilhoso, e sentamos para ouvir a palavra. Quando eu ouvi a palavra, eu sentei e descansei, amando, e eu estou amando a palavra do Senhor Jesus Cristo até hoje. É como eu falo com vocês ali, ó. Estou como uma criança que tenta abraçar ali o pai ou a mãe e com aqueles bracinhos pequenininhos não consegue fazer o contorno, não consegue abraçar o papai e a mamãe ali, fechando ali o braço, encontrando uma mão com a outra. Então, gente, é nesse amor, é nesse temor a Deus, é nessa inocência que vocês têm que estar, para vocês aí poder viver a fé real, a fé tangível de Deus. E aqueles que não acreditam, aqueles que ficam aí com ameaça, aqueles que ficam aí com deboche, deixa eles debocharem. E no momento que eles verem, os dentes vai cair de tanto que eles debocharam, e aí no momento deles rir de alegria, eles nem vão ter. Vocês entenderam? É nessa fé que nós estamos vivendo. Essa é a justiça de Deus para aqueles que o buscam, para aqueles que o buscam ali, ó, galardoando o Deus, buscando em Deus, crendo em Deus e tá ali, ó, lado a lado com Deus, indo ali, crendo que Deus faz além do que nós imaginamos ou pensamos, entende? E, gente, quando eu falo das galegas, quando eu falo das vagabelas, quando eu falo das catineias, quando eu falo das patricinhas, elas estão aí, e como eu
contar, acabei de chamar aqui, acabei de deixar aí, ó, bem esclarecido para elas, bem claro para elas, que é só ir lá e tirar uma foto e colocar aí na coisa aí, que do mesmo jeito que elas vieram e fizeram comigo, tentando aí, ó, me desrespeitando, me jogando aí, ó, como eu falo para vocês, me jogando aí, eu cuidando da minha vida, e elas vieram e me jogando ali a alto mar aí, achando que vai ficar por isso mesmo. Eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus. Eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí vocês vieram com essa palhaçada aí de asilo, de escola, de conselho tutelar, vieram com essas palhaçadas aí. Aí vocês acharam que ia ficar aí, como tem ficado debaixo do pano aí, só entre vocês. O meu Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E Deus disse na palavra dele, buscar-me e achar-me. Quando buscar aí, ó, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de todo o seu ser. Então, povo de Deus, é quando eu convido vocês para estar lendo a Bíblia, é quando eu convido vocês para tirar aí um tempo, vai para a igreja, permaneça na igreja, fique ali na igreja e procure conhecer Deus. Procure conhecer Deus. E você conhecendo Deus, no momento que elas vierem, vai levar só bem na cara mesmo. E aí, se não parar, vai ficar aí, ó, exposta aí, ó, com a cara toda ralada, com a cara toda ensanguentada aí, porque veio mexer com a menina dos olhos de Deus. É nessa chamada que eu estou, é nessa unção que eu estou falando com vocês, os catineias, vagabelas, ou patricinhas, eu estou falando com vocês. E povo de Deus, a chamada aqui é sobre unção. Eu fiz até um estudo aqui, gente, sobre unção, e já dei uma palhinha para vocês aí na chamada de 9h30 aí, que eu fiz uma chamada, e já dei uma palhinha para vocês. Mas agora aqui nós vamos cantar, nós vamos louvar e nós vamos voltar aqui com a palavra do dia. A palavra do dia é sobre unção. E, gente, outra palavra que eles querem que eu trago é sobre a revelação ali daquele menino, gente, que horas caía no fogo, horas caía na água. E nessa revelação tá ali o tempo, a agilidade de Deus. É quando eu tenho feito a chamada aqui, gente, as chamadas aqui, e termino rápido. Eu mostrando para vocês ali que o nosso Deus, quando o Senhor Jesus voltar como juiz, ele vai ser ágil. Ele vai ser ágil. E ele vai estar aparecendo de uma extremidade à outra. É como na luz de um relâmpago. É como eu já disse para vocês, é como num piscar de olhos. Ali, ó, em milésimos de segundo. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês que estão me acompanhando, vocês que me acompanham aí nas minhas redes sociais, vocês estão entendendo? Aí, aneregando, labadasse, derecanta, ladasse, neregando, labadaha, dramanasse, e canta, ladasse, neregando, labadaha, dramanasse, deregando, labadaha, dramanasse, interecanta, ladasse, deregando, labadaha, dramanasse, deregando, labadasse, deregando. E dramanasse, deregando, labadaha, dramanasse, deregando, labadaha, dramanasse, e derecanta, ladasse, deregando, labadaha, dramanasse, deregando, labadasse, deregando, labadaha, deregando. Povo de Deus, eu estou falando aqui que eu não gostaria de estar falando em línguas, que eu gostaria de estar falando aí para a multidão, né, gente? Para o povo. E não gostaria de estar falando aqui numa linguagem tão alta que o povo não vai entender. Eu gostaria de estar falando ali de uma linguagem entendível.
Mas aí, Alamanasi dirico e canta la barra sindri canta la da manasi diri Alamanasi diri canta la barra da sidri da la badasi diri gogenda manasi itri canta la badasi diri canta la da manasi idri canta la bebe hagana manasi diri canta la da manasi diri gandra badahadra manasi ele diri shidri canta la badahadra manasi diri canta la badahadra manasi diri canta la badahadra sindri diri canta la badahadra manasi idri shidri canta la badasi diri canta la badahadra manasi diri canta la badahadra manasi diri canta la badahadra manasi. É isso mesmo, povo de Deus. Nós temos que ser fiel a Deus aí, ó, no pouco e no muito. No momento que a gente estiver ali, que estivermos faltando tudo, e no momento que nós tivermos tudo, nós temos que estar ali sendo fiel a Deus, né, gente? Eu dei um exemplo para vocês aí nessa semana. Eu falei com vocês ali daquela passagem ali do Jó, né? Do Jó, eu mostrei para vocês a fidelidade do Jó, a integridade ali do Jó. Em nenhum momento ele blasfemou, ele deixou ali Deus. Em todo o tempo ele buscou ali, ó, foi fiel a Deus, né? E como nós falamos aqui, ó, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Em todo tempo, gente, eu quero engrandecer o santo nome do Senhor. Engrandecer o santo nome do Senhor. E como eu falo com vocês, que eu fui ali ler a Bíblia, e no momento que eu li a Bíblia, às vezes eu li ali um capítulo, e desse capítulo eu resumia ali, ficava 3 versículos. Eu dava mais uma resumida, ficava um versículo. E desse um versículo ficava uma palavra. E era ali naquela uma palavra que estava ali a revelação de Deus para mim, que estava ali o querer de Deus para a minha vida. E como eu conto para vocês, eu já teve vezes, não é uma vez não, vezes, de eu estar chegando na igreja e o pastor está lá ministrando lá e manda uma palavra, e aquela palavra fica ali martelando ali no meu coração ali durante a semana. E quando eu vou lá ler ali, tá ali a revelação de Deus para mim, o que Deus quer que eu faça. O que eu faço para vocês. A partir do momento que você ouviu uma palavra e aquela palavra não saiu ali do seu coração, vai procurar saber o que significa aquela palavra realmente, qual é o significado daquela palavra, e aí, gente, é aí que dá aquela binada de 360 graus na sua vida. E é quando eu falo com vocês, eu convido vocês para estar lendo ali o capítulo de Mateus 23, onde fala ali, ó, que os fariseus e os escribas e os fariseus, os que estão assentados na cadeira de Moisés. E a cadeira de Moisés pertence a quem? Então, povo de Deus, quando eu falo com vocês assim, olha, eu conto para vocês o meu testemunho, eu falo com vocês do meu pai, eu conto para vocês ali, ó, quem foi o meu pai, o que o meu pai fazia. Eu conto para vocês ali de como que era eu e meu pai, como que a gente conversava e tal. E conto para vocês ali, ó, no final, o que eles tentaram fazer. E Deus faltou pouco se materializar. Gente, teve tempos ali, ó, onde Deus, igual eu falo, ele faltou pouco se materializar
para me mostrar o que estava acontecendo. E eu ali, inocentemente, e muitas vezes ali, gente, conversando com a pessoa e dando a pessoa conselhos, é como eu falo com vocês, levando ali a palavra de Deus para a pessoa. Eu falo com vocês ali, gente, que eu peguei óleo ungido, sempre eu tinha, eu sempre estou indo para a igreja, então eu sempre tenho assim, uma novidade ali para estar entregando para a pessoa. Então a pessoa vinha comigo para o meu lado com problema e eu tinha a solução, que era a palavra de Deus, e era um óleo ungido, né? Era uma água ungida, e sempre eu tinha e tenho a solução, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aí, gente, está o resultado para quem quiser ver, E eu continuo falando com vocês, não fica aí falando o tempo todo na minha cabeça que vocês estão bobados, que eu tô bobo. Muda o disco aí, ó, vira o disco aí e assim, ó, fica assim maravilhado, fica aí temente ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e procura buscar qual é o propósito de Deus para você na sua vida, e não fica aí vigiando o cristão, como eu já contei para vocês do ônibus de domingo, que domingo eu fui de Uber e voltei de ônibus e mostrei vocês aí o filminho que eu fiz ali no ônibus e estou falando com vocês como aconteceu no ônibus. E tempos de vocês fazerem isso, vai buscar conhecer Deus. E só de vocês estão indo lá para fazer, já se vê que vocês são muito rasos. Porque no mundo espiritual não tem distância. E eu tô falando, gente, para domingo e para hoje, quarta-feira. Hoje eu não fui no culto. Eu não fui no culto lá na sede regional de Belo Horizonte, ali, ó, na Avenida dos Andratas, 1005. Eu não fui. Mas, gente, não quer dizer vocês estão achando que eu estou brincando com vocês? Eu não estou brincando, gente, estou falando sério. Eu estou falando sério, e quando eu estou falando aqui, ó, que as chamadas da Solvi ficou séria, é porque ficaram. E eu não estou brincando com vocês, entende? Vocês acham que eu venho aqui pra frente da câmera aqui, fico aqui 1 hora, fico aqui, ó, menos se eu ficasse aqui 2 minutos, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o meu trabalho, e eu vou fazer meu trabalho de graça, assim, simplesmente fazer de graça, é quando eu dou o chamado, acabou pra vocês, galegas, vagabelas, catineias, patricinhas, é essa chamada, é esse o grito que eu estou dando, e vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão entendendo, não? E todo tempo eu falo com vocês, eu estou dando um alô para vocês mesmo. Vocês entenderam? Vocês entenderam e estão aí, ó, acordados? É quando eu falo com vocês, acorda e fica acordado. Fiquem acordados. Eu já sou. Não é que eu vou ser, eu já sou. E eu não cedi o meu lugar para ninguém. Não negociei meu lugar com ninguém. Aí quando eu estava vindo aqui para Grande Belo Horizonte, o que eu falei com Deus foi: Deus, são muitas igrejas, não me deixa ser enganada.
Não me deixa ser enganada. E, gente, eu indo ali, gente, para participar ali do culto de intercessora, e as pessoas, a menina lá no momento chamando nós para estar participando, para ir lá para frente. Num dia lá eu sentei na quinta ou sexta cadeira, e eu ali organizei tudo ali, ajudei elas a organizar tudo, e no horário do culto eu fui sentar lá na quinta, sexta cadeira lá e orando a Deus e ali, gente, eu orando, alinhada, fazendo aquela oração alinhada à palavra, eu disse assim: Deus, o Senhor disse que eu não seria enganada e nem confundida. Ali já tinha um tempo que a gente estava orando. Nesse momento que eu fiz essa oração, eu senti assim, como que eu falo, gente? Eu senti assim, como se algo tivesse me puxado. E eu saí ali, eu empurrei a cadeira e saí dali como se marchando ali, e como se eu levasse os tapinhas, gente, no bumbum para mim ir para frente. E ali eu fui para frente, gente, e eu orei ali. E eu fui de um lado para o outro orando, e assim, gente, eu dei um pulo, é como se eu fosse uma bailarina ali no ar. Então, as orações que nós fazemos a Deus, nós temos que estar ali, prestando atenção no momento que Deus nos entrega, e Deus te entregou, é seu, ninguém toma. É como eu tenho falado aí, o do homem que eles que lute. Eles que lute aí, vai lutar aí, contra o próprio Deus. E se vier tocar, vai tocar na menina dos olhos de Deus. Porque eu já tomei posse no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E estou mostrando para vocês aí bem claro. Estou deixando aí bem claro para vocês a grandeza do meu Deus, a grandeza, a fidelidade dele em nossa vida, quando nós nos posicionamos, quando nós buscamos ali e entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Tá bom, povo de Deus? É nessa fé que nós estamos e é nessa alegria, gente, essa alegria firme. É quando eu falo com vocês ali, da cura, da libertação que Deus me deu ali, no meu coração. Eu falo com vocês que eu cheguei de Carmésia, tinha perdido meu marido, uma tristeza. Eu senti um vazio no meu coração. Essa é a primeira manifestação do poder de Deus na minha vida. E ali Deus preencheu aquele vazio no meu coração e Deus me deu aquela alegria aí. Aí foi no primeiro tempo. E eu falo com vocês que eu mudei aqui para Santa Luzia. E, gente, a única maneira do Satanás roubar aí, roubar, apagar você, liquidar você, você está em pecado. Você não estando em pecado, ele não tem, não tem brecha, ele não consegue tocar em você. E povo de Deus, eu faço para vocês uma pergunta. O Senhor Jesus, ele morreu e ele foi ao inferno. Aí eu deixo bem claro para vocês ali. O momento ali que Deus separou do Senhor Jesus foi no momento que ele tomou os nossos pecados. Que é isso, meu Deus? Vocês entenderam, povo de Deus? Vocês entenderam? E eu falei com vocês aqui, no início aqui, que
que eu fiz o esboço aqui, eu ia estar falando sobre a unção. E eu falei com vocês aí das experiências que eu tive a partir do momento que eu conheci ali os nossos direitos ali, naquele sangue espargido ali na cruz. A partir do momento que você busca saber ali quais são os seus direitos, nós temos direito ali para todo lado, gente. Aquele sangue que foi derramado, aquele sangue que foi e e codedeci babamasse de bebanas e darasse mi babasse de amasse de mamasse de canta e turque cantada se de e é nessa fé que nós temos que prosseguir, né, povo de Deus? E povo de Deus, vamos falar aqui, ó, vamos anunciar aqui, né, povo de Deus, a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato, e quanto a fatos, não há argumentos. Os prédios arranha-céu ali na Avenida Brasília é um fato. Os projetos ali da Orla da Pampulha, nós falamos muito desse projeto. Eu falo com vocês aí que esse projeto ele vai levar o nome do meu pai. E povo de Deus, nós estamos sempre aí falando, dando importância aí para a vida das pessoas, para que as pessoas elas possam viver o seu melhor aqui nessa terra. Não é depois que morrer, não, é aqui nessa terra que nós vamos viver o melhor de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o projeto ali assim, ao redor ali da lagoa é um projeto puxado para aquelas pessoas ali, ó, que ficaram ali sequeladas pós-Covid-19. E quando eu falo com vocês ali desse projeto, eu falo ali, ó, de que nós vamos estar trazendo ali, ó, muitas plantas ali, e vai ficar uma coisa muito linda, povo de Deus. Porque até então, essa passagem aqui eu falo quando ali, ó, o Josué mandou ali os espias, tá, para espiar ali, ó, a terra prometida, né, gente? E ali todos desceram falando ali dos gigantes que viram, e ali dois voltaram falando ali da fé, falando ali pela fé, ali, ó, e é quando eu falo com vocês, da maneira que vocês pensam, assim vocês são, né? Da maneira que vocês pensam, assim vocês são, assim vocês vão se ver ali. É quando eu conto para vocês aí o testemunho do espelho, todo mundo ali rindo de mim, me chamando falando que eu estava velha, zombando de mim. E quando eu olhei, eu encarei o espelho e eu falei com Deus, coloquei a minha vida ali diante de Deus, aquela situação ali diante de Deus, houve uma binada ali de 360 graus, uma binada real. E hoje eu estou aqui, gente, como testemunho vivo do Senhor, carta viva de Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, é nessa chamada que nós estamos. Nós estamos ali dando importância para a vida das pessoas.
né? Nós cuidamos aqui, ó, da alma das pessoas. E povo de Deus, eu estou falando com vocês ali. Esse projeto vai ter a maneira dentro e fora. Estou falando com vocês ali do aeroporto. Esse aeroporto ele já recebeu uma verba. E ali, gente, toda obra que eu anuncio aqui, vocês podem entender ali que essas obras, elas geram emprego, vagas de empregos. Então, nós temos empregos aí, ó. Quando eu faço a chamada e falo aí, ó, que a Sovi desde a dona de casa ali, ó, fazendo ali uma Marmitex ali, até lá, Petrobras, quando eu conto para vocês o testemunho aí, ó, de que o meu carro ficou parado ali na frente, ali da Fiat, entende? Ficou parado em frente à Fiat, eu fui lá na Fiat, pedi ajuda e como eu digo para vocês, eles, né, no que diz aí de ajuda, eles não querem oferecer, mas no que diz aí de bonificação, eles vêm e mandam os deles lá, as catineias, as vagabelas deles lá, para poder estar lá. Vocês entenderam, né, povo de Deus? E é nesse grito que eu estou, para que acabe essa injustiça. É uma palhaçada, gente, é uma verdadeira palhaçada. E os cristãos que estão aí, ó, arcando com isso, tá aí, ó, vai para a igreja, ora, e na hora de receber, vai lá outro e recebe no lugar deles. E nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, Meu Deus! E povo de Deus, assim, igual eu tenho falado, eu tenho feito chamada, eu tenho falado com vocês. Eles vão falar aí, corta, que corta que nada. O nosso umbigo está ligado à videira verdadeira. Quero ver você vir aí, ó. Vocês que vão ser cortados e jogados lá na cedere canta la barranasse e todo que canta lá da cedere canta la badasse. E quando eu tenho contado para vocês, povo de Deus, que tem muitas experiências que eu falo assim só por alto, aí vocês verem aí, ó, a reação deles, né? Eu conto só por alto, só para lembrar eles assim, ó, eu não falei tudo não, tem muita. E é nessa fé que nós temos de estar, povo de Deus. Então, quando eu falo com vocês de viagens, quando eu falo com vocês de sorteios, de carro, de lote, de casas, de apartamento, eu estou falando ali firmado naquilo que Deus mostrou para mim, na riqueza de Deus, o Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E, gente, não vamos aceitar de maneira nenhuma essa injustiça. Vamos dar o grito e dar o grito certo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, eu vou terminar os anúncios aqui, ó. Eu estou falando com vocês da Cristiano Machado, das nossas obras em frente ali o Shopping Estação. Mas, gente, essas obras também cresceram. E elas cresceram e vai ali, ó, na estação ali, 1º de maio. Eu tenho feito filmes aí, mostrado para vocês. Eu tenho mostrado para vocês ali que a estrutura já está toda lá. A estrutura já está toda ali. E eu falo com vocês do que aconteceu ali e canto essa musiquinha para vocês. Os Jacksons, mas é o desenho animado, povo de Deus, que eu falo, dos desenhos animados. E aqui eu vou passando para vocês de acordo com o que eles vão me entregando. Eu estou falando da Central Sovi, eu estou falando do nosso provedor, o Deus poderoso, o Santo do Santo. E povo de Deus, eu estou falando com vocês aqui, ó, tem dias que eu não faço anúncios dos aplicativos de compra. Eu falo com vocês daquelas compras grandes, compras médias e compras pequenas, é aquela compras pequenininha
que você quer comprar aí ó, uns 3 parafusos, que você quer comprar aí ó, um pão de queijo. Nós temos o aplicativo Solvi. Você entrando no aplicativo Solvi, você faz a sua compra e a sua compra chega aí na sua casa e tudo para a sua comodidade. E é nessa unção, povo de Deus, que nós temos de estar. E como eu falo com vocês, até aqui nos ajudou o Senhor e daqui para frente é Ele quem vai nos ajudar. Reassolvi, que chegou para ficar. E povo de Deus, fiquem com Deus e até a próxima chamada. E eu vou terminar aqui louvando aqui e fiquem com Deus. Tchau. Senhor, eu suplico a ti em oração. Faz de mim um vaso novo e me enche da tua unção. Toda a minha gratidão eu quero te dar e quero ver a tua glória encher este lugar. Ele está presente aqui.